E aí, DevOfficers, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de estudo de casos e também ao primeiro vídeo do canal. Vamos lá. Qual é a premissa dessa playlist de estudos de caso? A premissa é que existe um limite assim de aprendizado em tecnologia, seja uma tecnologia de ponta, ou seja até uma tecnologia do dia a dia, como o Excel, existe um limite. Esse limite é, digamos, de aprendizado puro. O que é aprendizado puro? Ah, eu quero aprender como se faz um soma C. Eu quero aprender como eu faço uma infodados tabela dinâmica. A gente não lembra das coisas de cabeça, certo? Então tudo bem, vira e mexe, pesquisar, faz assim, beleza, tudo mais. Só que, ok, aprendi e agora? Do mesmo jeito fora do Excel, como se faz um loop for? Como se faz um while? Beleza, vou lá. Ok, sei como que faz. E eu vou criar o quê? Sabe? O que que eu vou fazer? A gente esbarra nesse limite. E para superar esse limite, para começar a desenvolver a tecnologia com maior grau de criatividade, a gente precisa ser impulsionado por problemas, por estudos de casos, certo? E essa é a premissa desse quadro: trazer problemas específicos que existem em organizações e aprender com eles maneiras de superar e, quem sabe, usar parte do aprendizado para alguma outra situação, certinho? Então, qual é o estudo de caso de hoje? O estudo de caso de hoje é de regimes de competência e como fazer a transição deles no Excel. Bom, para você que veio só do mundo da tecnologia, para você que está começando ainda no mundo dos negócios, vale a pena dizer o seguinte, que contabilmente existem dois grandes tipos de regimes que você pode optar na hora de reconhecer determinada obrigação ou determinado direito, né? E esses regimes são o quê? O regime de competência e o de caixa, certo? Conforme o nomezinho aqui. E como que funciona? O regime de caixa, ele é o regime que nós estamos acostumados, como pessoas físicas, né? Por exemplo, vou comprar um celular, vou parcelar ele em 12 vezes. Se eu for na minha planilha de controle de gasto pessoal, eu vou colocar o valor todo do celular como se eu estivesse pagando em uma vez só, ou eu vou registrar a fatura daquele mês específico. Bom, para a gente, né? É mais interessante entender a fatura do mês específico. Saber quanto que eu vou ter que gastar para pagar esse celular em fevereiro, por exemplo, certo? E isso é o regime de caixa. Você reconhece conforme você vai pagando, conforme ou você vai recebendo também. Agora, o que é o regime de competência? O regime de competência ele está relacionado ao fato gerador. Em que momento se originou aquele direito, aquela dívida? Então, se você pensa na compra de um celular, o fato gerador seria a nota fiscal. Então, se você estivesse trabalhando por regime de competência, você teria que falar, por exemplo, em janeiro eu comprei um celular de uns R$ 800. Pum, R$ 800 aqui. Mas eu vou pagar ele em 3 vezes. Bom, para o regime de competência, isso não interessa, certo? Eu quero saber é que em fevereiro você comprou aí, gastou R$ 800, certo? Ok. Parece meio estranho numa lógica de pessoa física, mas isso tem as suas vantagens para pessoa jurídica, para empresas, né? Beleza. E essas vantagens são de ordem tributária e também de ordem de análise, né? Fica mais fácil você entender a movimentação de uma empresa através de um DRE quando ela segue o regime de competência. Mas assim, mesmo com tudo isso, mesmo numa empresa, ainda é necessário você conseguir estabelecer quanto que vai sair de fato do seu bolso, né? Quanto que vai sair do fluxo de caixa da empresa. Então, esse é o ambiente do nosso problema, do nosso estudo de caso. Eu tenho aqui uma conta de despesa, né? E um item relacionado a ela, certo?
E eu tenho aqui para cada lançamento, né, item mais despesa, eu tenho duas visões, a do regime de competência e a do regime de caixa, certinho? Então, o que tiver no regime de competência aqui sinalizado é o valor que consta no fato gerador, certo? Beleza. E no regime de caixa é quando eu espero de fato ter que desembolsar o dinheiro para pagar essa despesa, por exemplo, certo? Agora, pensa assim, quando você trabalha numa empresa, né, fica meio complicado você realizar toda essa transição fornecedor a fornecedor, certo? Porque alguns fornecedores você paga com 30 dias, outros com 60, outros você parcela em 12 vezes. Então, acaba sendo necessário adotar uma estratégia, certo? E qual é a estratégia que está sendo adotada nesse estudo de caso? É um prazo médio representado pelo prazo negociado do maior fornecedor daquela conta. Então, assim, dentro do, do universo de despesas de software, com pagamento de Office, por exemplo, eu tenho um prazo médio de 90 dias. Eu pago as despesas com 90 dias, de acordo com a história, de acordo com o que foi negociado, certo? Agora, na manutenção do servidor, eu já tenho uma outra estação. Eu pago, em média, com 60 dias, certo? E qual é o desafio aqui? O desafio é converter essa competência em caixa. Então, assim, pensa só. Eu tenho um lançamento de R$ 150 em fevereiro de 2020. E eu tenho um prazo médio de 90 dias. Concorda que se eu estou em fevereiro e eu tenho 90 dias, então março é 30 dias, abril já dá 60 dias e maio dá os meus 90 dias. Então eu preciso fazer com que esse 150 apareça justamente aqui em maio, onde ele está aparecendo. E eu preciso fazer isso para as diversas contas que eu precisar, com os diversos prazos de pagamento que for necessário. Como que você resolve isso? Vou dar um tempinho para você pensar se você quiser. Pode pausar. Ou se não, vamos lá. Melhor. Bom, duas coisas, pessoal. Nós temos a possibilidade de usar uma fórmula bem bacaninha chamada deslock com uma outra fórmula bem bacaninha chamada de CoRESP, certo? Qual é a lógica do deslock? O deslock é o seguinte, ele tem, por exemplo, um valor de referência, esse meu umzinho aqui, e eu quero mover ele, ou melhor, mais fácil, eu tenho uma célula de referência, uma célula qualquer, uma célula C. E eu quero, a partir dessa célula C, me deslocar, fazer algum movimento e ir para outro intervalo. Então, digamos assim, eu quero ir da minha C até a minha célula que tem o número 1. Como que eu faço isso com deslock? Deslock. Minha referência está aqui, certo? Aí o deslock me pergunta quantas linhas eu quero deslocar. Bom, concorda que eu não quero, nesse caso, deslocar nenhuma linha. Eu quero ficar nessa linha aqui. 0. E quantas colunas eu quero deslocar? Eu quero deslocar uma para eu encontrar meu valor do 1. Uma coluna. Os outros argumentos são opcionais. Olha só. Agora, o que está a minha célula de referência. Movi ela. E agora eu tenho um valor de 1, certo? Então percebe que isso é o grosso do que a gente precisa fazer. Agora, eu preciso não só movimentar a minha referência, mas eu preciso que ela se movimente exatamente
para onde eu preciso que ela se mova, certo? Então, o seguinte, a gente pode utilizar do CORRESP. E o CORRESP é o seguinte, ele retorna a posição de um item de procura numa determinada matriz. Então vamos lá. CORRESP, eu quero procurar o valor 1. Opa, apertei o tab sem querer. Valor 1. Minha matriz é essa daqui, ó. E eu quero correspondência exata, certo? Então, eu andei duas posições, certo? Isso é um negócio para tomar cuidado no CORRESP, porque normalmente, né, a gente tem situações em outras fórmulas, em outras linguagens de programação, que o intervalo começa sempre do zero. Então, 0, 1, 2. No Excel, aqui no CORRESP, eu começo a contar do 1. Então, o meu C seria a posição 1, e o meu 1 aqui está na minha posição 2, certo? Então, essa é a posição dele, beleza. Aí, com isso, você percebeu que se eu estiver aqui no desloque e eu quero saber quantas colunas eu devo andar, eu tenho um probleminha aqui que eu falei que eu queria andar uma coluna, certo? Eu posso tomar duas estratégias. Eu posso pegar o seguinte, o CORRESP, certo? Buscar o meu valor 1, colocar a minha matriz e colocar o 0. Aqui ele não encontrou, né? O que eu posso fazer? Eu apertei o Enter sem querer, né? Mas enfim, o que eu posso fazer é subtrair 1. Porque, ó, era a posição 2, né? Duas coisas para andar. Eu subtraí, logo ele conseguiu achar o meu número 1 aqui. Ah, mas eu não quero fazer isso. Você pode fazer, mudar sua referência, então. Em vez de começar logo no C, eu vou começar, ó, aqui do ladinho, certo? Achei, porque ele está aqui na minha D11 e eu pedi para ele andar. Bom, ande 2. Pum, pum, andou. Estou no número 1 agora. Então nós temos o CORRESP e o desloque para fazer o nosso jogo aqui. Só que tem um negócio a mais, que não é uma forma, mas que é uma lógica. Qual, qual é a lógica? Qual é o valor que eu devo procurar no CORRESP para que ele me dê uma posição? Como que eu consigo resolver esse problema? Aí que entra o que normalmente eu costumo falar para as pessoas, que assim, é interessante você entender como criar uma fórmula, como fazer os argumentos delas, né? Normalmente em que situação utilizar, é ótimo, beleza. Agora se está num problema desse, a gente sabe, ó, a gente sabe usar o deslock agora, o CORRESP, mas falta um ingrediente a mais para a gente resolver o nosso problema. E esse ingrediente é o raciocínio, a estruturação do seu problema, é entender o que você precisa, qual é a sua situação e exercer sua criatividade. Isso você ganha com prática ou vendo estudos de caso, certo? Então, o que nós vamos criar aqui para resolver esse probleminha? Uma estrutura como se fosse uma batalha naval, sabe? Vamos criar uma estrutura para ensinar para o CORRESP como que ele deve procurar, o que ele deve retornar para a gente. E essa estrutura, essa lógica, está aqui. Eu tenho empilhado 3 anos, 2020, 21
2022. Por que eu adotei isso? Bom, porque como se a gente está falando de deslocamento de, de valores ao longo do tempo, a gente precisa de um espaço grande para conseguir abordar a maior parte dos problemas, né? Se a gente tivesse apenas com um cenário de 2021, se alguma coisa surgisse em que eu tivesse que pagar há 90 dias atrás, isso estaria lá sendo gerado em 2020. Como que eu ia registrar isso? Como eu ia verificar isso? Então, por conta disso, nós temos 3 anos aqui, um do lado do outro, beleza? E pensa só, se eu definir o janeiro do primeiro ano como zero e eu definir o próximo mês como -30, -60, -90, -120, eu estou dando um número específico para cada mês, e não só esse meu número específico, ele está conversando com a média de prazo de pagamento. Assim, dificilmente pagar em 12 dias. Não é difícil, né? Normalmente, pelo menos no estudo que a gente está considerando aqui, é que os prazos eles vão de 30 em 30, né? Eu posso pagar com 30 dias, com 0 dias, com 60, 90, 120, etc. Agora, sei lá, vou pagar com 5 dias. Pode acontecer? Pode. E vai precisar alterar um pouco a lógica para entrar nessa nova situação, mas enfim. Aqui a gente está considerando que os prazos eles sempre vão ter um intervalo de 30 dias, certo? Então, com base nesse meu índice de posição, digamos assim, eu posso falar, por exemplo, eu tenho um prazo de 90 dias, certo? Então vamos pensar assim: o, o que eu tiver que pagar em maio dessa minha linha de 90 dias, concorda que ele vai surgir lá em fevereiro? Porque é aquilo, fevereiro, né? Mais 30, mais 30, 60, mais 30, 90. Então, se alguma coisa apareceu em maio no meu regime de competência, nessa linha, ele precisa o quê? Ter uma origem lá para fevereiro, certo? E aqui entra o nosso desloque, certo? Então vamos revisar como que a gente estruturou isso. Eu tenho a minha referência, que ela vai ter a coluna bloqueada, mas ela pode ir andando com as linhas, né? Conforme for descendo a minha fórmula, ela vai acompanhando, mas mantém a mesma coluna, certo? E o que eu tenho aqui? Eu tenho que eu não quero que ela, não quero por meio dos desloque que ela ande nenhuma linha para baixo, certo? Eu quero que ela analise justamente essa linha 5 que ela tá nessa conta, né? Ok. E o que eu faço? Eu venho aqui no meu Corresp e faço uma continha. Faço assim, olha, -120 é o meu valor de maio, né? Se eu somar ele com 90, qual é o número que é gerado? O número que é gerado é -30. Aí eu pergunto para o meu Corresp, onde esse -30 está nessa minha matriz? Aí o Corresp vai me responder e falar, -30 está nessa posição aqui. Entende? Então, o desloque eu falo, beleza, então eu vou andar até aqui. E eu vou ir fazendo isso, bum, 150. Tanto, ó, que se eu alterar aqui, ele altera, certo? Então, essa é a nossa solução para converter o regime de caixa em regime de competência. Agora, aqui vem algumas coisas de design, né? Deixar isso oculto ou em branco. É, precisa deixar de um jeito que não sofra alterações indesejadas, né? Porque senão compromete todo o funcionamento da nossa estrutura. Outra coisa, aqui
Diferentemente da minha situação com a referência, né, que eu precisava que a coluna fosse bloqueada, mas a linha andasse, aqui é o contrário. Quando eu falo do index do mês que eu preciso que a minha coluna ande, mas a minha linha não. Senão ele vai pegar um valor tipo aleatório quando eu copiar essa fórmula, né? Então eu tenho que garantir isso e a minha matriz bloqueada como sempre, né? Bom, pessoal, é isso. Essa é a maneira da gente conseguir converter regime de caixa em competência para vários cenários distintos, pensando, claro, no modelo de prazos com diferença de 30 dias, né? À vista, 30, 60, 90 e assim vai. Bom, é isso. Obrigado pela atenção e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fortalecer o movimento. E caso você tenha algum estudo de caso bacana para a gente analisar, para a gente fazer um vídeo, você pode acessar os comentários e enviar um e-mail para o nosso Gmail, devoffice.support. Certinho? Então é isso. Valeu, falou!